Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu gostaria de fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Respondendo E-mail, certo? Antes de começar a sessão, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais, tá? Gostaria primeiramente de divulgar para vocês uma pós-graduação que estará sendo lançada aqui em Recife, pela supervisora do meu estágio, a Patrícia Amazonas, né, que aqui em Recife é um grande referencial na temática gênero e sexualidade, e por isso ela está lançando essa pós-graduação na dimensão da sexualidade, do gênero. É uma pós-graduação que tem aí como objetivo refletir mesmo, né, sobre as implicações dos estudos de gênero e sexualidade na constituição da sociedade, da cultura e das políticas públicas, né? Isso aí na perspectiva dos direitos humanos, tá? Então, as informações dessa pós-graduação estará aqui embaixo na descrição do vídeo, em conjunto com o site da faculdade, que é o local onde estará acontecendo esta pós-graduação, né? E aí, acessando o site, você vai poder ter aí as informações mais precisas acerca dessa pós-graduação, certo? Para além dessa informação, eu gostaria de salientar para vocês que eu estou aí em um processo de transição de gênero, certo? E aí, sobre esse processo, eu estou conversando no meu novo canal, onde o íconezinho vai aparecer aqui na tela final, certo, do vídeo. Quando finalizar o vídeo, vai aparecer um íconezinho. No caso, aparece dois ícones, um é referente ao canal Mente Aberta e o outro é referente a esse meu novo canal, que tem aí como nome Caio e seus diálogos, certo? Então lá estou trazendo diálogos acerca desse meu processo, tá bom? Então quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dessa minha experienciação, fique à vontade para acessar esse meu novo canal. O link dele vai estar também aqui embaixo no campo de descrição do vídeo, tá certo? Bom, então vamos lá para a elucidação referente à playlist Respondendo E-mail. E hoje eu vou responder para vocês o e-mail da Yara Janira, né? Ela me manda um e-mail referente à mulher histérica, né? E aí ela diz assim: a minha dúvida sobre a histérica seria: o que caracteriza do ponto de vista negativo uma mulher com a estrutura histérica? Como isso se dá na prática? Bom, vejam bem, acredito que ela não deve aí ser do âmbito da psicanálise, né? Não sei. Mas pelo conteúdo do e-mail eu meio que tive essa percepção. Então eu vou tentar falar de um modo bem didático mesmo, para que ela possa compreender, muito embora eu não consiga me desprover aí de certos termos técnicos, que é bastante essencial para que essa temática não caia aí na dimensão do senso comum. Porque na visão do senso comum, né, a mulher histérica ela é muito deturpada, né? O seu modo de ser é de fato muito deturpado. Então vejam bem, vamos lá. Posteriormente, inclusive, eu pretendo abrir aí uma playlist, né, aqui nesse canal, só para falar sobre a mulher histérica, porque é uma temática que eu gosto, é tema do meu TCC, tá? E aí eu pretendo elucidar essa temática de modo abrangente, tá certo? Mas vamos lá, respondendo ao e-mail da Yara, que provavelmente assistiu um dos meus vídeos falando sobre a mulher histérica. Na verdade, só tem uma aqui no canal falando sobre a mulher histérica. E, bem, Yara, o que acontece é o seguinte: a mulher que tem aí a sua personalidade fundada na estrutura histérica, ela é alvo de uma incompreensão, né? E isso se dá desde a época de Freud. Tanto que, devido a essa incompreensão, essas mulheres elas foram aí jogadas, né, na fogueira, foram aí julgadas como sendo endemoniadas,
foram aí julgadas como sendo bruxas, entende? E aí, em época posterior a essa, o que é que acontecia com essas mulheres? Como os seus sintomas não tinham fundamentações anatômicas, elas eram tidas aí como mulheres dissimuladas, mulheres que simulavam, que exageravam, e enfim, sabe? Então, dada a proporção muito grande de mulheres histéricas e munidas de uma incompreensão, Freud daí então debruçou-se sobre essas mulheres e começou a analisá-las, estudá-las, junto aí com Charcot, com Brauer, né? E é aí que ele descobre conceitos essenciais e fundamentais que são aí integrantes da psicanálise, como por exemplo o inconsciente, que está no centro, né, da psicanálise. Então, falando das características da mulher histérica do ponto de vista negativo, como você me perguntou, né? O que é que acaba sendo negativo para essas mulheres histéricas? O que é que gera aí a incompreensão por parte do senso comum, né? É que vejam bem, a mulher histérica que tem aí a sua personalidade fundada em uma estrutura histérica, uma das coisas principais é que a sua satisfação, ela se dá pela via da insatisfação. Isso inconscientemente falando, né? Essa dinâmica em seu modo de ser não está aí na dimensão do consciente. Ela não é aquela mulher consciente de que tipo, eu só me sinto satisfeita quando estou munida de uma insatisfação, entende? Isso aí está na dimensão do seu inconsciente. E isso é produto lá da fase do complexo de Édipo, que aí eu já parto, né, para os termos mais da dimensão da psicanálise mesmo, né? Que eu irei detalhar aqui, eu irei explicar minuciosamente, isto ainda aqui no canal. Vou trazer de modo bem abrangente, como eu falei, essa temática. E aí o que é que acontece com essa mulher lá na fase do complexo de Édipo, né? É que a sua castração, ela não foi simbolizada. Trata-se aí de uma castração imaginária, onde ela não simboliza a falta do falo, né? Ela não elabora a falta do falo. A falta do falo permanece aí no seu imaginário, né? E é por isso que ela se mantém na vida em uma busca incessante, porque algo sempre vai faltar, algo sempre vai faltar. Então, ela busca de modo exacerbado por algo que venha suprir a falta desse falo, que não foi aí uma falta elaborada, que não foi aí uma falta simbolizada lá no momento da castração. Bem, a mulher histérica, ela terá como uma de suas caracterizações aí muito marcantes a dependência emocional do outro, né? Justamente por quê? Porque ela é munida por essa falta gritante, justamente porque essa falta não foi elaborada, tá? Então, ela se mantém muito dependente emocionalmente do outro, por exemplo, que é para tentar dar conta dessa falta. Mas como essa falta nunca será suprida, ela se mantém cada vez mais dependente do outro. Ela se agarra emocionalmente ao outro, né, na tentativa de dar conta dessa falta, né, porque ela não gosta dessa falta, entende? Então, ela está sempre em busca de respostas para seus desejos, certo? Mas o que é que acontece? Muito embora ela não suporte a falta, é porque, veja só, o neurótico, todo ser humano, na verdade, ele é munido por essa falta, entende? O ser do sujeito está na falta.
na falta de um objeto que não existe para suprir essa falta. E aí, quando essa falta ela não é elaborada, sabe? Quando essa falta ela não é simbolizada, entende? Então essa falta se mantém na vida desse sujeito de modo muito mais acentuado, entende? Então veja, ela não quer se deparar com a falta, a mulher histérica, mas ela também não quer se deparar com a plenitude, né? Ela é munida inconscientemente por um medo, um receio de sentir-se plena, porque ela quer se manter desejante, e para se manter desejante ela precisa dessa falta. Afinal, se a gente tem tudo que vem aí nos suprir, então temos aí os nossos desejos todos supridos, e é por isso que somos desejantes, porque sempre somos munidos por uma falta. Quando a gente deseja algo e a gente alcança algo, logo em seguida a gente vai em busca de um outro algo, né? Então essa mulher, ela quer se manter desejante, né? Essa falta nessa mulher, na mulher histérica, ela é, como eu falei, ela se dá de modo triplicado, entende? Por quê? Porque de fato ela quer se manter desejante, porque se manter desejante é o que a faz sentir-se viva, né? A plenitude iria aniquilar a mesma enquanto sujeito. Ela não tem isso em seu consciente, como eu falei, tá? Essa dinâmica se dá aí de modo inconsciente. Nasio, um autor aí, psicanalítico, em seu livro de nome Histeria, ele vai apontar que a mulher histérica, ela está aí à espera de receber do outro, não é a satisfação que a plenifica. Inconscientemente, a mesma está à espera de uma não resposta que a frustre. O neurótico obsessivo, quando ele está satisfeito, digamos assim, porque, como eu falei, nenhum sujeito ele vai estar plenamente satisfeito, porque existe um objeto que nos falta e para sempre nos vai faltar. Não existe um objeto para nos manter plenos, entende? Mas o neurótico obsessivo, quando ele está em uma situação, em um contexto em que ele se sinta satisfeito, ele vive bem com isso, sabe? O histérico não. O neurótico histérico, quando ele sente de uma certa forma uma satisfação, isso meio que o angustia, né? Justamente porque a sua satisfação se dá pela via da insatisfação, né? Então, por que a mulher histérica, inconscientemente, ela espera, na verdade, a não resposta que a frustra? Porque essa não resposta manterá essa mulher desejante. E é isso que ela quer, se manter constantemente desejante. Então, essa mulher, ela é munida de um paradoxo, sabe? É tipo assim, eu te quero, mas não me satisfaça. Se você me satisfazer, perde a graça. Ela não suporta a falta, mas também não suporta a satisfação plena, entende? Ela precisa aí de um quê de insatisfação, em qualquer que seja a circunstância da sua vida, né, para que ela possa aí sentir satisfação, entende? A insatisfação traz a ela um prazer, inconscientemente falando, entende? Traz a ela um prazer. Eu vou colocar como exemplo para vocês uma amiga minha, em que ela é bastante histérica, sabe? E aí, no âmbito acadêmico mesmo, ela se mantém, digamos que ela se mantém em um contexto que cause desprazer a ela. Tipo, ela protela coisas importantes da faculdade, trabalhos, e, enfim, meio que estuda em cima da hora, sabe?
porque esse tipo de movimento traz a ela uma certa satisfação. Ela meio que goza nessa situação, sabe? De se manter meio que desesperada com as questões acadêmicas, entende? É tanto que ela se repete nesse movimento. E aí eu sempre digo, ei, pô, tu vai mudar, né? Próximo período tu vai tentar dar conta dessas demandas aí o quanto antes, para não ficar no desespero em cima da hora, dando conta aí das demandas em cima da hora. E aí ela faz, eu vou sim, eu vou mudar sim. Mas aí, na medida que a faculdade avança, ela se mantém, ela se repete nessa situação, sabe? Ela se repete nesse movimento, sabe? Por quê? Porque isso traz meio que isso traz uma insatisfação a ela goza dessa situação, sabe? E nisso, inconscientemente falando, ela se sente satisfeita, e é por isso que ela se repete na situação. A mesma coisa, as modalidades de relacionamentos dela, sabe? Ela sempre se repete em um padrão de relacionamento, que geralmente são relacionamentos abusivos, entende? Por quê? Porque ela encontra uma insatisfação nessas relações que a mantém inconscientemente satisfeita. E é por isso que ela se apega tanto às pessoas com as quais ela se relaciona, né? Ela se apega tanto justamente porque são pessoas que notam a vulnerabilidade dela no quesito dependência emocional, e aí meio que brincam com o sentimento dela, e ela, mesmo sofrendo, mesmo sendo destruída emocionalmente, ela se mantém nessa modalidade de relação, sabe? E aí eu até já conversei sobre isso com a minha supervisora do estágio, e aí já perguntei para ela se tem lógica essa minha linha de raciocínio quanto a uma mulher histérica ter, de fato, mais vulnerabilidade para se manter em relações abusivas, né? Até porque no semestre passado, na clínica escola, eu atendi uma mulher histérica que vinha aí de uma relação abusiva, sabe? E uma outra amiga do mesmo grupo de supervisão atendia também uma outra mulher histérica, né? Que também tinha meio que o mesmo padrão de vida da minha paciente, sabe? Ela vinha também de uma mesma modalidade de relacionamento abusivo, né? Tipo, os companheiros abusam delas, sabe? No sentido de manipular mesmo, no sentido de controlar, de humilhar, mas elas estavam ali, entende? Ao lado delas, sabe? Então, de alguma forma, elas sentiam-se insatisfeitas nessa relação, vinham com a demanda de sofrimento muito grande, mas, no entanto, não conseguiam se separar desses companheiros, né? Por que elas se repetem na relação? Por conta da insatisfação. Elas estão sofrendo, né? Elas estão sendo abusadas, elas já tomaram a consciência de estarem em uma modalidade de relação, que é o relacionamento abusivo, sabe? Mas elas não tinham forças para sair da relação. Por quê? Justamente por conta da insatisfação que essa relação trazia para elas, sabe? E aí, essa insatisfação trazia inconscientemente uma satisfação, entende? E por isso elas se mantinham. Era uma modalidade de relação que não trazia falta, porque os maridos, muito embora abusassem delas, mas eles estavam ali do lado delas para supri-las em alguma coisa, nem que fosse no sexo, sabe? Nem que fosse em algum auxílio, em alguma assistência, entende? E então elas não tinham ali a falta de alguém, de um companheiro, né? E ao mesmo tempo em que elas não tinham a falta, elas não tinham aí uma satisfação plena, justamente porque eles eram abusadores, justamente porque eles a jogavam
numa dinâmica de insatisfação e como a sua satisfação, inconscientemente falando, se dá pela via da insatisfação, então elas se mantinham, elas se repetiam, né? Era uma relação que não tinha um teor saudável e ao mesmo tempo elas não estavam ali em falta, sabe? Porque eles estavam ali, entende? Então, uma relação abusiva não propõe a falta e também não propõe uma satisfação plena. E por isso elas têm aí uma maior vulnerabilidade para se repetir, para se manter nessa modalidade de relação, né? Sendo aí uma estrutura em que a satisfação se dá pela via da insatisfação, há uma permanência nessas relações. E claro que, como eu já frisei, salientei várias vezes no decorrer do vídeo, essa dinâmica da mulher histérica se dá de modo inconsciente. Isso não está na dimensão do consciente delas. Eu estou aqui nesse relacionamento abusivo, sabe? Porque a minha satisfação está aí nessa insatisfação. Isso é um prazer inconsciente. Elas não se dão conta desse prazer, né? Elas não são conscientes da sua satisfação na insatisfação. Elas sentem a insatisfação, elas sofrem, mas no entanto não entendem porque não tem força para sair desse relacionamento. Essa força não é dada justamente por conta dessa satisfação inconsciente que elas sentem ao estar nessa insatisfação, tá? Isso aí vai ficar tudo muito mais claro quando eu de fato trouxer esta elucidação de modo abrangente, né? Quando eu trouxer uma elucidação minuciosa por trás dessa dinâmica do modo de ser dessa mulher, que aí eu vou estar falando de modo bem psicanalítico mesmo, né? Não deixando de ser didático, certo? E uma outra característica negativa a essas mulheres, né? Eu considero ser aí os sintomas, porque assim, quando há conteúdos inconscientes, né? Que na via do consciente causa desprazer ao ego e por isso são recalcados no inconsciente, mas aí a gente sabe que esse conteúdo ele não vai ficar lá no inconsciente assim, sem trazer algum dano, digamos assim, né? Eles vão estar ali tentando ultrapassar a barreira da repressão quando recalcados, mas para ultrapassar a barreira dessa repressão, eles precisam ser camuflados. E aí, o sintoma dessa mulher é camuflado na via orgânica. O sintoma, ele ultrapassa a barreira da repressão e condensa-se em alguma alteração orgânica, tipo uma paralisia, né? A histérica a qual eu atendi mesmo, semestre passado, ela afirmou que teve uma crise em que ela ficou toda paralisada, né? E algumas outras crises de tosse, de tremedeira, e ao consultar um médico não havia causa anatômica, não havia causa orgânica na dimensão do anatômico, sabe? Para explicar, entende? Para explicar, para dar conta de explicar esse sintoma. Então, foi aí que o médico a encaminhou para uma psicoterapia. E foi aí que ela chegou até mim, né? Justamente são conteúdos inconscientes que estão aí ultrapassando a barreira da repressão e condensando-se pelas vias orgânicas. E aí a energia libidinal, digamos assim, desses conteúdos são aí escoados por meio do orgânico, entende? É por isso que as histéricas lá da época de Freud eram mulheres que tinham paralisia por todo o corpo, eram mulheres que tinham cegueira, ficavam cegas,
certo? Mas, no entanto, não havia explicação anatômica para essa cegueira. Eram mulheres que tinham tosse seca, eram mulheres que vomitavam, era um vômito histérico, sabe? Porque não havia causas orgânicas para dar conta de explicar esse vômito. Então aí, quando Freud começou a dar voz a essas mulheres, sabe, elas começaram a associar livremente os seus sofrimentos. Então esses sintomas eram descondensados. E aí a paralisia era cessada, né? A tosse era sanada, e aí daí a importância da psicanálise para a histeria, para o neurótico histérico, mas também para o neurótico obsessivo, mas também para as demais estruturas, né? Ou seja, todo sujeito aí deve procurar uma análise, né? Uma psicoterapia para dar conta dos seus sofrimentos, porque muitas vezes ele está munido de um sintoma orgânico e procuram diversos médicos e os médicos não conseguem dar conta de sanar esses sintomas, justamente porque é o psicológico, é o aparelho psíquico que está aí produzindo esses sintomas. E aí uma boa terapia dá conta de sanar, né, esse tipo de crise, entende? É isso. Espero ter sido claro, espero ter respondido, né, a dúvida de Yara de Janeira. Como eu disse, irei trazer essa temática de modo abrangente aqui para o canal. Como eu disse, é uma temática que eu gosto demais, né, de estudar sobre e de ler sobre, tá bom? Bom, gente, aqui embaixo no campo de descrição vai ter aí informações adicionais, como eu falei para vocês, tá? Vai estar aí o meu blog. Se você tiver o interesse de conhecer a proposta do meu blog, acesse aí para que você possa entrar em contato com os escritos, né, com as coisas que eu escrevo, na verdade, para que você possa ler o que eu escrevo e assim tomar o conhecimento da proposta do meu blog. Para além disso, vocês terão aí o meu canal, os meus canais secundários aqui no YouTube, certo? Que é o canal Mente Aberta e o canal Caio e Seus Diálogos, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.